Racionamento. As regiões que estão sem água hoje são Asa Sul, Lago Sul, Jardins Mangueiral, também Águas Claras, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Ceilândia Leste, Samambaia e ainda Parkway. Os moradores dos bairros Vila Nova e Residencial do Bosque, em São Sebastião, também estão no rodízio de hoje. O cronograma completo você encontra no site caesb.df.gov.br. Trabalhar para transformar o meio em que vive. Essa é a principal ideia defendida por um morador do Sol Nascente, em Ceilândia, para tocar um projeto social na região e assim mudar a vida de jovens e crianças. Veja só. Um projeto que nasceu por acaso e que hoje muda a vida de muitos garotos do Sol Nascente. Tudo isso foi idealizado aos 11 anos pelo Augusto. Através de um menino chamado Vinícius, que infelizmente hoje está no sistema, ele trouxe a ideia da gente fazer rimas na hora. E ali eu acabei fazendo, conseguindo e gostando e resolvi passar esse conhecimento para frente. Eu fui criando paixão por projetos, resolvi criar e fiquei na cultura por um bom tempo. A última projeto assim que foi da cultura que eu fiquei foi o meu livro quando eu escrevi com 16. Aí eu fugi da cultura um pouco para ir para o esporte, que foi aí que surgiu o Sol Nascente Futebol Clube. Hoje o projeto Sol Nascente conta com vários parceiros. Aqui tem música. Sol Nascente é minha quebrada, Sol Nascente onde eu cresci. Desde pequenininho tinha um sonho de ser MC. Aprendendo, vivendo e crescendo, humildade é o que importa. Logo, logo é só esperar que a sorte vai bater na minha porta. Tem também esporte. O Sol Nascente Futebol Clube é responsável por dar oportunidade a esses meninos. Antigamente eu só ficava na rua, só vivia na rua, né? Aí com esse projeto aí que eu conheci o Metralha, o Augusto, né? Aí com esse time eu gostei muito e entrei nele. Eu gosto de jogar futebol para ajudar minha família, meu pai e minha mãe. Aí eu gosto de jogar. No projeto também são feitos debates por meio de palestras. O José Goldinho, que há 25 anos mora aqui, foi um dos convidados para dividir as experiências que ele viveu com os jovens. Ele acredita que esse tipo de discussão é o que pode mudar a sociedade. A gente vem tentar contribuir de alguma forma, uma vez que nós acreditamos muito no poder da juventude, queremos que essa juventude seja realmente esclarecida e a gente tenta oferecer a experiência que a gente tem, baseado na luta que a gente tem travado aqui em defesa de uma condição melhor de vida. E o Augusto e os parceiros que vão aparecendo no projeto sabem que estão colaborando para fazer a diferença. Se a gente está vivendo em um meio negativo e a partir do momento que eu consigo fazer algo que transforma, por menor que seja parte, talvez insignificante da comunidade, mas já vai mudando um certo meio e aquele meio vai só crescendo, até que você transforma tudo. Nesse momento a Band vai filmando no Sol Nascente o esporte daqueles meninos que acreditam em um mundo diferente. E nós aqui também, do Mano no Beatbox, enquanto eu vou mandando na rima da quebrada que é forte, que sobrevive a muitas coisas, sobrevive a enxurrada, sobrevive a sonhos e as duras jornadas. Legal, hein? Olha, o empresário Nenê Constantino foi condenado pela morte de Tarcísio Gomes. O crime aconteceu na garagem das empresas de ônibus de Constantino em fevereiro de 2001. O ex-proprietário da Gol Linhas Aéreas foi condenado a 13 anos de reclusão por homicídio qualificado por motivo torpe. Esta é a segunda condenação de Nenê Constantino neste ano. Em maio, ele foi condenado a 16 anos de prisão por outra morte, a de Márcio Leonardo de Souza Brito, líder comunitário morto em outubro de 2001. E a JF, controladora da JBS, começou a pagar a multa do acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal no DF. O total ultrapassará 10 bilhões de reais, mas o valor será pago parceladamente. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, já está conosco novamente. É muita grana, é muito dinheiro, hein, Renata? É muito dinheiro, né, Rodrigo? Então, essa primeira parcela foi paga este mês, no dia 8 de novembro, no valor de 50 milhões de reais. Então, o grupo vai pagar 5 parcelas semestrais, no valor de 50 milhões de reais. A partir daí, eles vão começar a pagar parcelas anuais, a partir de dezembro de 2020. E aí, o valor vai ser, são 22 parcelas, até
totalizar esses 10 bilhões de reais. Nesse primeiro momento, esse dinheiro foi depositado em juízo e aí a própria Justiça repassou para as entidades que vão ser beneficiadas. Quais são elas? O BNDES, a FUNCEF, que é o Fundo de Previdência da Caixa, a Petros, que é o Fundo de Previdência da Petrobras, e a União devem receber algo em torno de 8,4 milhões de reais, lembrando dessa primeira parcela. A Caixa e o FGTS vão receber 2,4 milhões de reais e 11 mil reais serão destinados a programas sociais. E isso, repito, dessa primeira parcela. As outras parcelas já vão ser pagas diretamente para essas instituições, para essas empresas que serão beneficiadas. Então a gente lembra aqui que o acordo de leniência é uma espécie de acordo de delação premiada, só que a delação premiada é feita com pessoas. O acordo de leniência é feito com empresas. Então você está citando aí realmente uma quantia bastante elevada de 10 bilhões de reais. Se não fosse esse acordo de leniência, possivelmente o grupo teria que pagar um valor muito maior, com juros e multas. Então faz esse acordo em troca de informações importantes, informações privilegiadas aí, para ajudar na investigação. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando essa importante informação. Olha, você sabia que cultivar bonsai pode ser uma terapia para combater estresse e também a ansiedade do dia a dia? Mas para plantar essa árvore em miniatura é preciso alguns cuidados especiais. Se você pretende ter uma em casa, essa reportagem é para você. Olha daqui, corta dali e aos poucos aquela muda vai tomando forma. O que era para ser uma árvore que poderia chegar a 12 metros de altura se transforma em um bonsai. Essa técnica milenar chinesa, representada pelos troncos retorcidos e uma copa bem definida, pode ser empregada em qualquer planta. A gente consegue perceber o seguinte, uma copa de planta ou uma copa de árvore, quando a gente poda essa planta, quando a gente diminui a quantidade de folhagem aqui, os açúcares e os hormônios que estariam aqui serão investidos em outra parte da planta, quer seja na raiz, quer seja no tronco. E quando a gente fala de investir hormônio, investir açúcar em determinada região da planta, essa região vai se desenvolver. No caso do tronco, ele vai engrossar. No caso da raiz, ela vai se desenvolver. Por vezes, é interessante perceber que acontece a exposição da raiz. Olha só, até um jequitibá, que pode ter 30 metros de altura, pode virar um bonsai, sem contar aquelas árvores frutíferas, como essa pitangueira. Mas o Erismar faz uma ressalva. Apesar de conseguir reduzir o tamanho da árvore, os frutos crescerão normalmente. Por isso, não é indicado empregar a técnica em plantas como uma jaqueira. Não ficaria legal num vasinho pequeno, uma jaca grande, uma manga grande, um abacate grande, né? Pode acontecer, né? Existe uma técnica de bonsai que são os bonsais gigantes. Argentinos, o pessoal da Argentina aqui, nossos vizinhos aqui, costumam utilizar uma técnica de bonsai nessa configuração. Mas a gente evita, né, de um modo geral, tradicionalmente, fazer com essas plantas de grande porte. É assim, de poda em poda, que aquelas gigantes árvores que estão nas ruas podem ocupar um espacinho na sala de casa. E a seguir, no Minha Brasília, você confere mais um trecho da conversa com o ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, com Daniel Zucco. A gente volta já já.